Pai do Senhor, seja bem-vindo ao quarto episódio do Testemunha Podcast. E hoje eu estou recebendo aqui na minha casa, de maneira improvisada aqui no cenário, o Elbert, um amigo do Rio Grande do Sul, de apenas 21 anos, um jovem pregador que está aqui em casa, vai passar a semana pregando aqui em São José do Rio Preto e hoje ele é meu convidado especial. É isso aí, povo de Deus, a paz do Senhor a todos. Me chamo Elbert Lima, ali do estado do Rio Grande do Sul. Estou aqui na casa do meu amigo cantor Igor e estamos aqui para falar de Jesus e tendo a honra de participar de mais um episódio aqui do Testemunha Cast, não é isso? É isso aí, Testemunha Podcast. Testemunha Podcast. Deus abençoe, meu amigo, o Elbert. Gente, esse jovem que prega desde quantos anos? Desde os 14 anos. Desde os 14 anos você começou a pregar? Pela misericórdia. E quando você começou aonde, meu amigo? Fala pra galera aí. Quando eu comecei, é uma longa história, mas quando eu comecei, eu lembro que nós estávamos em uma igreja, meu pai estava pastoreando uma igreja no estado de Santa Catarina, na cidade do Morro da Fumaça, e meu pai me convocou para ministrar, e eu senti um tremor, Isso foi a primeira vez? Primeira vez, temor, muito naquele dia, pregar em um culto oficial. Eu lembro que aquele dia foi marcante para minha vida, foi marcante. Deus se fez presente antes de subir ao altar, como depois do altar. Minha vida nunca mais foi a mesma. De lá em diante eu tenho vivido o ministério da pregação, o ministério da palavra. E antes de você pregar a primeira vez, como é que foi? Seu pai veio te preparando? Ele te avisou que você ia pregar? Não te avisou? Você já lia, já estudava a palavra de Deus? Obviamente que para pregar precisa ter um mínimo, né, de conhecimento, mas Sim. Como que foi esse antes da primeira pregação, aos seus 14 anos de idade, né? Você, rapidinho, você que está vendo esse vídeo, talvez um pregador, talvez um cantor, saiba que independente da sua idade, Deus pode realizar grandes coisas na sua vida. Na vida do Elbert começou aos 14 anos, na vida de alguém começa com uns 20, 25, 30, mas sempre haverá um plano de Deus para as nossas vidas, independente da idade, só se colocando na brecha, na disposição, né? Sim. E aí, como que foi essa preparação? Na verdade, eu já tinha um desejo de ser pregador, mas nunca imaginaria que seria tão cedo, que eu possa ali ter começado a ministrar. Então, eu sempre acompanhava muito, assistia mensagem, lia bastante a Bíblia, o máximo que eu conseguiria ler, né? Orava, mas não imaginava que poderia ser tão cedo. Então, meu pai me avisou, se prepara, porque hoje você vai pregar. Quando ele falou aquilo, bateu um temor muito grande no meu coração, aquele frio na barriga. Era congresso? Era um culto de jovens. Eu sei que é uma pergunta, se você não lembrar, não tem problema, mas você lembra qual foi a mensagem? Eu lembro, foi Gênesis 1, 2. Ah, não. Gênesis, do aí capítulo você foi pra 1, cima. capítulo 2. Gênesis, capítulo 1. Preguei sobre Adão e Eva no jardim. Meu Deus. Preguei. E essa mesma mensagem, você prega hoje? Você deu uma polida nela? Você trabalhou essa mensagem? Eu nunca mais preguei ela, mas Rapaz. eu lembro de alguns detalhes que eu falei sobre Adão e Eva ao se perderem dentro do jardim, entendeu? E foi uma mensagem assim simples, uma mensagem muito simples mesmo. Eu estava começando no começo ali, né? Muito simples, mas a partir dali minha vida nunca mais foi a mesma. Logo depois que eu ministrei, nesse dia, meu líder de jovens da cidade de Criciúma, ele me chamou para ministrar no culto de jovens. Foi aí que Deus começou. Comecei a ministrar, meu pai me colocava para me dar palavra introdutória, que era uma palavra de 5 a 10 minutos, né? Em um culto na garagem que a gente fazia em Águas Mornas, na cidade perto do Morro da Tudo Fumaça. isso no Rio Grande do Sul. Tudo isso em Santa Catarina. Santa Catarina. Tá. Então você nasceu exatamente, cresceu assim, aonde? Em Santa Catarina. E foi em Santa Catarina. E aí tá do lado ali do Rio Grande do Sul, daí logo depois na adolescência você foi para Rio Grande do Sul. Isso aí, foi aí quando nós fomos embora para o Rio Grande do Sul. A gente passou um período muito difícil em Santa Catarina e a gente acabou indo, o Senhor nos guiou para o estado do Rio Grande do Sul.
Mas esse período, esse período difícil, ele foi, seu pai perdeu o emprego? Como foi exatamente assim? Foi um período que eu chamo ele de esmagamento de Deus, né? Esse Esmagamento aí, Deus de sabe fazer Deus. esse negócio certinho. Deus sabe, Deus sabe. Aquela passagem que diz na Bíblia ali, se eu não me falha a memória, em Levíticos ou é Números, onde Deus fala para Israel, Deuteronômio, se não me falha a memória. Israel, eu te coloquei no deserto para te humilhar, para te provar, para saber o que havia no teu coração. Então, aproveitando já que me fez essa pergunta, a maioria das ministrações onde eu vou ministrar, eu sempre, às vezes, falo que Deus é o Deus que permite o deserto na nossa vida, permite provações para nos forjar para um tempo de amadurecimento, um tempo de estrutura. Então Deus permitiu que a gente passasse um período terrível. Complicado. Eu lembro que depois de um culto, a gente saiu no culto em Criciúma, Morro da Fumaça, ainda Santa Catarina. A gente saiu, a gente sentou numa mesa em casa e era mais ou menos eu, meu irmão, minha irmã Maria Clara, o Isaac, e tinha mais um obreiro lá conosco. Eu lembro que não tinha nada para comer, a gente ficou olhando um para a cara do outro assim. Meu pai falou, e aí, gente, o que a gente vai comer? Não tinha nada na panela. Eu lembro nitidamente disso. E eu lembro que meu pai falou assim, já sei, vamos para um restaurante, que é uma hamburgueria, na verdade, da cidade. E meu pai chegou lá, e meu pai, a gente sem dinheiro, e a gente perguntando, como é que o que a gente vai fazer aqui? Meu pai teve a ideia de pedir comida para o dono daquela hamburgueria. Nossa. Na verdade é um X-aria, né? X-aria, X. E meu pai pediu, só sei que ele conseguiu. E a gente pediu, né? Comida que não tinha nada para comer em casa, a gente foi pedir. Entendeu? Tempos de provações. Ficou marcado aquilo ali na minha vida. Aquele episódio. Aquele episódio ficou marcado. Você lembra quantos anos você tinha, mais ou menos? Tinha 14 anos. 14 anos, 14 anos de Foi bem idade. na época ali da tua primeira Foi bem na ministração. época. Nessa época, foi bem nessa época, mano. Desde quando você se conhece por gente, você serve a Deus, ou teve algum período que você, com essas situações, você quis dar uma afastada, quis dar uma brecada? Sim, sendo bem verdadeiro. Eu tive, desde quando eu me conheço, me entendo por gente, a minha família sempre foi da igreja, meus pais sempre foram da igreja, meus avós sempre foram, mas eu tive aquele tempo de adolescente, como todo adolescente tem, né? Sim. Meu pai construiu igreja no Nordeste. No Nordeste? No Nordeste, construiu igreja. E eu lembro que eu tinha minha fase de adolescente, eu não era tão íntimo de Deus e nem das coisas de Deus, mas também não era afastado da igreja. Estava dentro da igreja, mas não estava focado no chamado. Entendeu? Sim. Mas ia, às vezes cantava hino, chamava para cantar, as irmãs chamavam para cantar em oportunidade, morrendo de vergonha, mas morrendo de vergonha. Inclusive aquele hino 212, mano, aquele lá do Os Guerreiros, assim, cantei muito esse aí. Aí foi quando a gente foi pro Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que descobri o chamado que Deus tinha pra minha vida. Então, o mistério do desenvolvimento ministerial de vocês, assim, né, começou a se dar no Rio Grande do Sul. Foi quando nós fomos embora para Santa Catarina. Em Santa Catarina a gente foi embora para Rio Grande do Sul. Foi aí quando eu comecei. Eu lembro que eu estava dentro do quarto, estava mexendo no meu celular. Eu lembro que eu estava muito abatido com o que estava acontecendo com a minha família. E eu lembro que o meu pai falou assim: Herbert, vai ler Bíblia. Ele me deu uma impulsionada. Ele me deu uma correção, né? Ele vai ler Bíblia. Eu lembro que eu levantei dali. Nossa. Depois daquele dia, eu comecei a me focar mesmo. Ler, comecei a orar, comecei a buscar, comecei a assistir muito vídeo de pregação. Comecei a focar. Entendeu? O começo ele nunca é fácil. Eu lembro que meu pai se preocupava com as agendas. Algumas pessoas não queriam me receber porque era muito novo, eu lembro disso. Ele se preocupava das agendas para você ministrar. Para você ministrar, porque ele via minha sede de ministrar, ele via minha sede de orar, ele me via me. Ele falava com os pastores lá para te levar para pregar. Estudava até tarde, à noite vendo, aí ele falava, alguns pastores não queriam, porque eu pegava o celular dele e via, né? E via as mensagens dos pastores, que eu era muito novo. Rapaz do céu! Desanimei muito por isso, mas eu
Eu lembro que eu falei assim, peraí, já que não tem oportunidade, eu vou voltar a orar. Eu fui orar, voltei a orar. Lembro que eu fui orar. Nossa, Lembro que eu fui orar. meu Deus. Quando eu voltei a orar, Ixi, foi como se algo dissesse assim pra mim, quando eu ouvi aquele áudio do pastor. Algo falasse assim pra mim, você tem duas oportunidades, ou você ouve esse áudio para agora, desiste desse negócio de ser jovem pregador, ou você continua. Aí eu falei, já que não tem agenda, eu vou orar. É fácil. já que não tem agenda, eu vou orar. Vou Eu vou orar. gastar entre aspas, né? Vou investir o Investir. meu tempo orando. E você comentou essa situação que você passou em Santa Catarina, o fato de seu pai chegar a pedir um lanche no estabelecimento. Você lembra de ter passado uma situação? Nossa, falar de calma que só já vai vir coisa boa, tá? Porque sempre atrás de grandes humilhações vem grandes exaltações, né? Então, você lembra de ter passado algo mais profundo do que isso na questão da dificuldade, na questão de humilhação, na questão de necessidade básica mesmo? Eu lembro que a gente Vou chegou, pegando uma água aqui enquanto isso, viu? eu lembro que a gente chegou em Santa Catarina e a gente foi trabalhar de vendedor de rapadura na rua, sustentar nossa família. Vender rapadura na rua? Rapadura. Eu lembro que para vender rapadura, você tinha um detalhe. Então você é desenrolado mesmo aí. A gente vende rapadura. Eu, meu pai e meu irmãozinho pequenininho. Meu pai levava meu irmãozinho pequenininho para manter a casa, manter o aluguel da casa. E eu lembro que a gente andava de pé. E eu lembro que para a gente comer nesse trabalho, a gente chegava nos restaurantes e pedia comida no restaurante. Nossa. Foi ali quando eu comecei a desenrolar a minha vida. Ou seja, Jesus estava me preparando para o ministério e para o desenrolamento da vida pessoal também. Você ia precisar Foi a primeira vez, eu lembro, quando a gente chegou num restaurante, estava eu e um amigo meu, a gente chegou, estava com 14 anos ainda. Eu falei assim, ele perguntou, você tem coragem? Eu olhei para ele e falei, tenho. Então vamos lá. Eu cheguei no dono do estabelecimento, falei que estava trabalhando, estava tarde trabalhando, e não tinha comido nada, ele foi lá e mandou me servir. E assim a gente fazia em cada trabalho, para não gastar dinheiro, para economizar dinheiro. A gente pedia comida em restaurante. Ali foi uma das minhas maiores experiências. Mas para você via aquilo como uma humilhação ou era tranquilo para você fazer aquilo? Eu acho que foi um aprendizado. Porque é lógico que ninguém deseja ficar pedindo, ninguém óbvio, deseja, né? mas eu acho que foi necessário para o desenrolamento da minha vida pessoal. Assim. Eu acho que você viveu muita coisa intensa em pouco tempo de vida, né? Pouco tempo, assim, desrespeito novo, né? Novo sim. Porque tem jovem aí na igreja com 21 anos de idade, meu amigo, se der um algodão doce para ele vender, ele não sabe nem como argumentar e muito menos ter passado experiências como essas, né? Lógico que se nós casarmos, temos filhos, a gente não vai desejar, não vai querer que nossos filhos passem por tal dificuldade, porque a gente sabe o quanto que é dolorido, mas ao mesmo tempo nós precisamos ensinar os nossos filhos de maneira correta. A Bíblia até fala em Provérbios que aquele que não ensina o filho, levando em consideração com a varada, de fato a Bíblia não aconselha e diz que corrigir o filho com a vara pode o livrar da morte. E aquele que não corrige o seu filho, a Bíblia diz que esse camarada ele odeia o filho. Olha que loucura. Se você não corrige o seu filho, você odeia o seu filho, você não gosta dele. Se você ama ele, você corrige. Então, assim, eu vejo como Deus para conosco. Diversas situações que ele permite nós passarmos de dificuldades, porque ele nos ama e está nos ensinando, está nos corrigindo, nos fazendo entender que grandes coisas ele fará por nós. Só que é necessário nós passarmos por determinadas situações. Isso é tremendo. Teu pai sempre foi pastor, sempre teve essa pegada, esse ministério pastoral. Você fala desde a infância dele? Da mesma idade que você, ou ele já veio mais já veio meu mais pai, velho, mais maduro? Ele veio mais velho, assim, mais velho, Deus chamou ele para pastorado. Né?
Ele teve ali um período. Ele teve um período bem também. O testemunho dele é muito forte também. Forte. Rapaz. E tua família, por exemplo, você, tua irmã, você tem uma irmã, um irmão? Como é que é? Eu tenho meu irmão Isaac, que é jogador. Isaac é jogador. Tenho minha Rapaz. irmã Maria Clara, que é cantora. Canta na banda da igreja, na banda de Deus. Top. Tenho minha outra irmã que mora em Açailândia. Canta também, mas ela não desenvolveu ainda. Não. Sei. Ela é um pouco envergonhada. Sei. Então Família. são duas irmãs e dois irmãos. E um irmão, né, no caso. Vocês são em 4, é isso? É isso mesmo. E tua mãe, ela vendo toda essa situação, ela sempre se manteve firme ali? Sempre se manteve firme. Sempre ali, uma mãe muito de oração. Glória a Uma mulher Deus. de oração. Sempre se manteve firme. Sempre foi calma. Claro, toda mulher tem um momento ali de abalo, né? Sim. Mas ela sempre foi uma mulher calma ali. Glória a Deus. Aguentou. Glória a Deus. Meu amigo, vamos falar de Bíblia agora, pra gente já começar a discorrer aqui. Vamos lá. Isso aí. Se tratando da palavra do Senhor, qual que é o livro que você mais pregou ou que você mais gosta de pregar? E o livro que você fala, esse livro, dos 66 livros da Bíblia, qual que é o que te mais cativa, assim? Tem algum? Eu sei que todos cativam, mas tem algum, assim, que te mais chama atenção? Você fala assim, que você perguntou qual que eu mais prego, né? O que você mais prega, o que você mais gosta. Mano, pra falar a verdade, eu acho que pergunta muito interessante, mas a minha resposta, sendo bem sincero mesmo, eu não tenho assim, pra falar preferido, não tenho. Sei. Entendeu? Às vezes é tipo assim, você é pregador, às vezes você tá viajando aqui, você tá aqui, desce um leque de uma mensagem, entendeu? Às vezes você tá lendo a Bíblia, você lê a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu aprendi. Eu lia muito a Bíblia para formar mensagem. Sei. Mas eu aprendi que ler Bíblia não é para se formar mensagem. Eu carrego hoje, ler Bíblia para edificar a minha vida. Então, hoje, edificar a tua alma. Minha alma. Então, todos os livros da Bíblia, a Bíblia é uma bússola. De Gênesis, Rapaz, isso é interessante. Vai ter Tá, então hoje a leitura da Bíblia que você faz, antes de pensar em formar mensagem, é para edificar a tua alma. Edificar minha alma. E depois... Eu não leio para formar mensagens. Eu estudo. Óbvio. Estudo é diferente de edificação, entendeu? Eu tenho meu momento de devocional e tenho meu momento de estudo, entendeu? Sei. Primeiro, eu edifico a minha alma. Às vezes eu tô lendo ali para edificar minha alma e às vezes Deus fala comigo através daquele texto para mim e às vezes Deus quando começa a descer um leque, descer coisas do céu, pano quentinho do céu, eu começo a anotar e levo pro esboço da pregação, entendeu? Sei. Então, tipo assim, falando de livro mais preferido, não tenho. Mas leitura bíblica, um livro que eu gosto muito da Bíblia, que você perguntou ali, eu gosto de Gênesis e gosto de Atos. Gênesis e Atos. Foi o que marcou o começo e o pós. E o pós Cristo ali. ia assunto aos céus, né? Uhum. Ali, Atos me marcou muito. Eu lembro que quando eu comecei a ministrar, eu li o livro de Atos todinho. Foi quando eu me funcionei, comecei a orar, comecei a buscar. Busquei o poder do Espírito na minha vida. Não, mas aí Atos é terrível. Atos o escritor de Atos, Lucas, ele é um doutor e é um historiador, né? Um cara muito dedicado ao que ele se propôs a fazer. E ele existem algum tipo de comentário que diz que Lucas não era cristão quando ele inicia sua trajetória em buscar sobre a vida de Jesus, né? E aí no meio do processo já não tem relato se ele morreu cristão. Eu acredito que por tudo que ele escreveu, ele morre crente. Ele morre crente. Porque para escrever um livro de Atos, meu irmão, sobre a história de Jesus, da maneira que ele escreveu com tanta intensidade, e não ter se convertido, não é possível, não. Não é possível, não. Agora, vamos lá. Você falou que gosta do livro de Gênesis e Atos. Eu vi uma mensagem que o pregador disse assim, que todos os dias, se possível, nós deveríamos ler pelo menos um capítulo de Apocalipse. E aí ele menciona, porque a Apocalipse ele nos dá muita esperança sobre a vinda de Jesus.
Você tem alguma experiência forte com o livro de Apocalipse, que é um livro que eu particularmente gosto demais da conta, por isso que eu já estou puxando a sardinha pro livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele é muito importante, né? Muito importante para o mundo, para o cristão. Na verdade, a Bíblia é importante Sim. para o mundo cristão, como a gente estava falando ali. Se não me falha a memória, foi Billy Graham que falou. Se não me falha a memória, acho que eu estou errado. O grande escritor falou que a Bíblia é mais atualizada do que o jornal que vai sair a semana que vem. O jornal Sim. de amanhã. A Bíblia é mais atualizada. Se quiser saber o que vai acontecer daqui a 2 anos, a Bíblia. Leia a Bíblia. Então, o livro de Apocalipse ele é muito, muito importante. A parte ali que eu gosto muito é quando João tem aquela visão. Apocalipse capítulo 20, se não me falha a memória, 21, 22. Que ele diz que vê um novo céu e uma nova terra. Entendeu? Quando o céu e a terra já haviam passado, o céu já não mais existia. Ele diz que a nova Jerusalém descia, cidade santa. Ali me marcou, foi Explodiu, hein? quando o diabo é derrotado de uma vez por todas, por sopro de Deus. Então ali é muito forte, gosto muito daquela palavra. E o livro de Apocalipse ele é um livro de muitos mistérios. Bom, Né? bom. João ali foi exilado, mesmo exilado, joga ele para morrer lá. Deus revelou os maiores mistérios da Bíblia para João exilado. Olha que mistério. João exilado, Deus revela um dos maiores mistérios da Bíblia para João exilado. Sabe o que eu aprendo com isso? Glória a Deus. Que exilado, Deus nos revela as maiores coisas da vida. Os maiores mistérios da vida vêm quando a gente está exilado, afastado, quebrantado ou escondido. Pregador, tem muita gente que diz assim... Abre o leque nessa pegada aí, Tem muita gente que diz assim, mas eu preciso estar em evidência, eu preciso aparecer, eu preciso estar em um evento famoso, eu preciso de status para alguém conhecer o meu negócio. Para Deus se revelar a mim. Não. Deus não precisa de vitrine. Eu acho que um dos maiores mistérios de Deus vem quando nós estamos escondidos nele. Êxodo capítulo de número 2. E ela o escondeu o menino. E viu ela que o menino era bonito e escondeu. Entendeu? Porque aquilo que é bonito eu quero mostrar para a sociedade. Mas com a estratégia de Deus, ela escondeu. Isso é forte. Então, um conselho, você que está ouvindo esse podcast, não queira mostrar aquilo que é bonito antes do tempo. Porque se você mostrar, você pode matar o projeto. Se ela não tivesse escondido o menino não estaria vivo. Então, às vezes, escondido, vivo, é melhor do que você no status morto. Eu tenho uma mensagem que eu prego sobre Moisés, fugindo um pouco de Apocalipse aqui, que no palácio, Moisés mata. A Bíblia fala que ele mata um egípcio por defesa de um hebreu e foge do deserto com medo da morte. Aí a Bíblia diz que no capítulo 3 de Êxodo, ele está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. É muito interessante isso aqui, porque no deserto tem 3 detalhes. Na verdade, 2 detalhes. Ele está no deserto apacentando as ovelhas, no deserto ele apacenta, e no deserto Deus o encontra na sarça. No palácio ele mata, no palácio ele foge, mas no deserto ele apacenta, e Deus o encontra, ele tem um encontro marcado. Então, coisas que no palácio acontecem por causa que no palácio nós temos tudo que a gente tem. No palácio a gente tem comida, no palácio ele é amamentado, no palácio ele tem moral, mas no deserto ele não tem moral, mas ele tem Deus. Aleluia. No deserto ele não mata, mas ele apacenta ovelha. No deserto ele não foge da morte, mas Deus o encontra. Ele tem um... Esqueça. Então é melhor estar no deserto vivo do que no palácio morto. Aleluia. Ou seja, contextualizando, é melhor estar no deserto com Deus do que no palácio sem Deus. Graça. Que coisa linda, glória a Deus. Gente, que tremendo estar recebendo aqui hoje, né? Hoje, essa semana, o Elbert vai passar essa semana pregando. Hoje ele vai pregar na DRP da sede, nosso ministério.
Amanhã nós vamos estar lá na DRP de Santo Antônio. No domingo, Jardim Antonieta, pastor Moisés Aber. Na próxima semana ele vai estar no Tangará também, em algumas congregações do nosso ministério. Se você está vendo esse vídeo, siga esse servo de Deus, que eu tenho certeza que vai edificar a tua alma. Se você é líder de jovens, se você é um pastor, leve ele para pregar na tua igreja, que eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará através da vida dele. Meu amigo, foi muito bom ter você aqui com a gente nesse dia. Vai ser uma semana fantástica, eu tenho certeza. E que Deus possa continuar abençoando tua vida de maneira poderosa. Muito obrigado por estar com a gente hoje. Manda um abraço para essa turma aí e a gente se despede nesse podcast simples, mas profundo no conteúdo. Amém. Meus irmãos, forte abraço para vocês. Foi uma honra. Eu que agradeço, meu amigo, estar me recebendo aqui na casa dele. E está sendo muito bom estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com vocês. Acredito que terá mais oportunidades. Que Deus abençoe. Espero de alguma maneira ter edificado a sua vida. Você que é pregador, você que é jovem, não desista. Não pare. Mesmo se a porta estiver fechada, mesmo se o cenário for impossível, mesmo se o cenário não está condizendo com aquilo Aleluia. que a promessa que Deus falou a teu respeito, continue, porque se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Graças a Deus. Forte abraço. Deus abençoe e até o 5º episódio. Um abraço.